Olá, eu me chamo Tracy de Oliveira Piai Ruas, sou bolsista do PIBIC pela Fundação Araucária, orientada pelo professor e doutor Luiz Antônio de Oliveira. O meu projeto de iniciação científica tem como título O Debate da Instrução na Primeira República em Primitivo Moacir, estudo comparativo entre os artigos do Jornal do Comércio e as publicações em formato de livros. O objetivo deste trabalho era identificar as eventuais diferenças entre os textos do Jornal do Comércio e a organização desses mesmos artigos em tomos. Primitivo Moacir era redator dos debates da Câmara Federal dos Deputados, o Congresso Nacional, da capital federal, Rio de Janeiro. E ele se dedicou na escrita de livros, relatando os debates educacionais ocorridos no Congresso Nacional. Dentre as suas publicações, para essa pesquisa, nós selecionamos alguns livros que foram analisados. Dentre esses estavam A Instrução Pública no Congresso Nacional, Breve Notícia, A Instrução e a República, Reforma Rivadavia Correia e Carlos Maximiliano, e A Instrução e a República, Reforma Rocha Vaz. O Gamboa, em 1987, ele afirma que as fontes de pesquisa documental impõem a sua compreensão como um instrumento intermediário e instrumental na criação das condições necessárias para o processo de investigação propriamente dito. E ele abre um leque de opções ou de processos que contribuem para a utilização de fontes de pesquisas. Dentre esses, nós utilizamos o método de pesquisa digitalizadas, que nós encontramos através da hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, ao que se refere ao acesso ao Jornal do Comércio. Quanto aos tomos, eles foram fornecidos pelo próprio orientador, que anteriormente já havia realizado um estudo com os mesmos. Para a compreensão do vocabulário e das demais informações importantes do livro e também das crônicas, fez-se necessário o método de Severino 2002, de análise textual, temática e interpretativa. E então nós podemos chegar aos resultados. O ensino público no Congresso Nacional, Breve Notícias, de 1916, foi o primeiro tomo publicado por Primitivo Moacir, e ele tratou do debate da instrução pública no primeiro período republicano, em meio a um jogo de interesses de oligarquias nacional e regional, que repercutiam no debate sobre a instrução pública. O quarto volume, que é A Instrução e a República, publicado em 1942, ele abordou a desoficialização e a oficialização do ensino secundário e superior. Quanto à instrução primária, que é o nosso foco de pesquisa nesse trabalho, apresentou poucas vezes no decorrer do tomo, uma vez que o próprio autor a coloca em evidência, conseguindo identificar e promover o debate no ensino primário e enfatizar a sua importância. O quinto e último volume analisado tratou o tema da seriação dos níveis de ensino e enfatizou a importância da presença da União na promoção da instrução primária. Como esse trabalho, ele trata de uma continuidade de um projeto de iniciação científica iniciado no ano de 2018 e 2019, nós já havíamos tomado contato com as crônicas anteriormente. Entretanto, fez-se necessário a retomada para então realizar as comparações. Dos anos de 1920 a 1929, foram encontradas 13 ocorrências. E na sequência, dos anos de 1930 a 1939, mais 53 ocorrências. Essas ocorrências foram encontradas na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. É possível notar que, logo de início, o Primitivo Moacir, ele opina com ênfase no jornal e quase não expressa sua opinião nos tomos, nos livros, deixando os primeiros vestígios de que as publicações dos tomos, elas sofreram edições, porque elas eram financiadas pelo governo. Então, provavelmente, surgiu a suspeita de que elas haviam sofrido tais edições. Contudo, as maiores falas de Primitivo com relação à instrução primária ocorrem na primeira crônica, que vai de 1920 a 1929, em que o autor ele afirma ser indispensável um dispositivo claro na Constituição sobre a instrução primária.
para que os legisladores não embaraçassem mais as ações federais em tantos outros problemas, uma vez que a preocupação dessa por parte dos estados e principalmente por parte dos municípios era inexistente. A terceira crônica, também deste período, de 1920 a 1929, apresenta um Primitivo Moacir analisando o tema da formação dos profissionais da educação primária. Nesse sentido, o autor ele afirmou a necessidade para ensinar uma criança na aula primária e que é preciso um mestre com um tirocínio normal para ensinar. Entretanto, esse ensino normal, ele serve e basta para qualquer sujeito. Nas crônicas publicadas entre os anos de 1930 a 1939, o debate sobre a difusão do ensino primário no parlamento se avolumou e foi evidenciado por Primitivo Moacir ao público leitor do periódico. O Oliveira, em 2014, ele afirma que até meados de 1920, o debate da instrução primária como instrução pública e universal estava limitada pelo contexto de uma sociedade de economia agrária representada no parlamento. Moacir, ao evidenciar a instrução pública primária, colabora com o avanço do debate na sociedade. Então, dessa forma, a instrução primária ela é destinada aos trabalhadores e recebeu destaque por Primitivo Moacir. O autor ele evidencia nos discursos, debate e ministros, acordando-se na compreensão de uma escola elementar e constituía fundamental para a construção da nacionalidade e da prosperidade da economia, e se encontrava em processo de transformação, bem como princípio fundamental para uma sociedade democrática. Bom, ao terminar todas essas análises, nós podemos concluir que o estudo possibilitou identificar que nos livros nós encontramos um Primitivo Moacir que apenas narra o debate no Congresso. A identificação de seu posicionamento ocorre na medida em que evidenciam os discursos em suas entrelinhas. Portanto, exige do leitor um maior esforço para identificar como se posiciona, sobretudo nas publicações dos livros dos finais dos anos de 1930 e no início dos anos de 1940. Já nas crônicas, apresenta um Primitivo Moacir mais evidente no seu posicionamento quanto à escola primária no Brasil. Enfim, nas crônicas, o Moacir encontrou liberdade para se expor e para expor a sua perspectiva e dar maior expressão ao debate na instrução para os segmentos que não estavam destinados, bem das necessidades de organizar a educação primária sobre a responsabilidade nacional. Um termo também bastante utilizado por Primitivo e encontrado em suas crônicas é a expressão selva selvagem. É uma expressão utilizada para definir o controle e tutela das oligarquias regionais no controle do parlamento contra soluções mais democráticas em todas as áreas. O termo, ele se refere ao processo de ocupação do Estado para fazer valer os interesses pessoais e de grupos detentores do poder econômico. A expressão de uma sociedade patrimonial que impediu um movimento em favor da instrução dos segmentos populares. E com essa fala, eu finalizo a minha apresentação e já faço os meus agradecimentos à Fundação Araucária, ao EMP, ao meu orientador pela oportunidade de realizar a pesquisa e de estar hoje aqui apresentando. E com essa fala eu encerro a apresentação.